Está entrando no ar Mulher Virtuosa, um programa que sai do coração de Deus para o seu coração. Deus te ama e cuida de ti, tu és. Apresentação: Missionária Vera Santos. Amada escolhida és. Deus ainda tem grandes obras em tua vida realizar. Mulher virtuosa és. Amada escolhida és. Deus te ama e cuida de ti, tu és. Estamos iniciando agora mais uma programação de Mulher Virtuosa, do coração de Deus para o seu coração. Um programa escolhido para você, filha amada do Senhor, para ser uma mulher virtuosa segundo o coração de Deus. Fique ligado conosco, o Senhor tem uma grande bênção para a sua vida hoje, para você ser uma mulher virtuosa segundo o coração de Deus. E nós vamos iniciar meditando ali em Salmo 5:8, que nos diz: O Senhor guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. Hoje nós vamos falar, queridos, sobre a justiça de Deus. Nós temos que orar esse versículo todos os dias nas nossas vidas, lá em Salmo 5:8, e pedir ao Senhor que nos guie na justiça dele por causa dos nossos inimigos e que ele aplane diante de nós o nosso caminho. É isso que nós temos que orar ao Senhor todos os dias, queridos. Então nós vamos olhar aqui que a pior atitude que podemos tomar é desprezar a justiça. Então nós temos que pedir a justiça de Deus todos os dias das nossas vidas, em todas as coisas. Guia-me na tua justiça, porque a justiça de Deus, ela é verdadeira. Ela dura para sempre, queridos. E a justiça dos homens não. Você vê que hoje prendem alguém, amanhã já estão soltando. Hoje um é condenado, mas amanhã já está liberto. Então a justiça de Deus, ela é verdadeira, ela dura para sempre. Por isso nós não devemos que fazer algo sem falar com o Senhor e pedir a ajuda dele. Então em todas as coisas nós temos que pedir a ajuda de Deus, para que se faça em nós a justiça dele em todas as coisas. Porque de repente nós vamos fazer do nosso jeito e vai dar tudo errado. É preciso tentar caminhar com a justiça de Deus e não com a nossa própria justiça. Por isso que Deus pede, nós devemos orar esse versículo, e andarmos nos caminhos do Senhor. Andar pela justiça do Senhor e nos caminhos do Senhor. Aí sim seremos felizes, abençoados e bem-sucedidos. Ele nunca irá deixá-lo em dificuldade, porque Ele é a verdade, queridos. A justiça do homem não tem base sólida, pois ela vem de uma mente que foi danificada pelo pecado. Então a justiça de Deus, ela não é firme, ela não é igual todos os dias, porque ela foi danificada pelo pecado do homem. Mas a justiça de Deus, ela é eterna, porque Deus nunca pecou, nunca errou. Então ela não tem autoridade contra o inimigo, mas a justiça de Deus é pura e poderosa. E jamais teve condenação e você não será derrotado. Então a justiça de Deus é poderosa, queridos. E jamais você será derrotado. Presta atenção nisso. A justiça do homem, ela não te dá autoridade para enfrentar o inimigo, mas a justiça de Deus é pura e poderosa, te dá poder e você não terá condenação e você não será derrotado. Essa é a verdade que vem do Senhor. Tome posse nisso, queridos. Ande pela justiça do Senhor, ande pelas verdades do Senhor e você vai ter uma vida verdadeira, abençoada e bem-sucedida, queridos. Deus nunca deixou de cumprir suas obrigações e honrar o que prometeu. Então Deus prometeu isso para nós, queridos, que nos guiaríamos na justiça. Então é Ele que nos guia na justiça todos os dias, queridos. E é Ele que dirige os nossos passos, os nossos caminhos na verdade. Essa é a diferença. Então a justiça de Deus, ela não pode ser derrotada por nada. A justiça do homem até pode, por alguma mentira, por alguma falsidade, por alguma condenação, mas a justiça de Deus não.
ela é verdadeira e eterna. Ela dura para sempre nas nossas vidas. Então, o que é justificado por Deus é para sempre. Então, nós não somos justificados por obras, mas justificados por fé. Você tem que crer na justiça de Deus na sua vida para você ser mais abençoado e mais feliz. E memorize esse versículo do Salmo 5, versículo 8. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, e o mais ele fará. E agora, relacionamento familiar com a missionária Vera Santos. E no nosso segundo bloco de hoje, do nosso relacionamento familiar, para você ser uma mulher virtuosa para o seu cônjuge, nós vamos meditar ali em Gênesis 2:24, que nos diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe. Hoje nós vamos falar sobre um relacionamento íntimo entre o casal, queridos. O relacionamento marido e esposa também foi idealizado para refletir a imagem de Deus, para refletir o relacionamento de Jesus Cristo com sua noiva, que é a igreja. Então, o casamento entre marido e mulher, queridos, ele também simboliza a imagem de Deus nas nossas vidas. Ele simboliza a igreja, que é a noiva de Cristo. Então, queridos, por isso nós temos que andar em fidelidade e retidão diante de Deus no nosso casamento. E como desenvolvemos esse íntimo relacionamento conjugal? Como nós vamos desenvolver isso? Em Gênesis 24:25 explica alguma coisa. Primeiro, deixar pais e familiares não significa abandoná-los, mas deve-se prioridade ao relacionamento dos dois, em primeiro lugar. Então, o casal casa, ele tem que deixar pai e mãe e priorizar o seu marido e sua esposa. Ele não pode estar toda hora ligado ao pai e à mãe, pedindo orientação, pedindo conselho. Não, ele tem que procurar fazer a vida dele com marido e mulher. Segundo, unir, criar elos por toda a vida, colar, grudar, cimentar. Criar elos de amor, de amizade, de companheirismo com o outro, queridos. Grudar, cimentar, colar um no outro. É isso que nós devemos fazer. E termos que ser uma só carne. A união com nossos corpos, alma e espírito, intimidade na área sexual. Então, o casal tem que ser uma só carne. Alma, espírito e intimidade sexual. Agindo assim, você vai ter um bom relacionamento com seu cônjuge. Um dos propósitos do casamento é exatamente esse: oferecer ao ser humano uma forma de abrandar a necessidade de intimidade um com o outro. Então, agindo assim, você vai conseguir ter mais intimidade como casal, como marido e mulher, como amigos, como companheiros, porque vocês vão estar procurando vivendo a vida dois. Vocês não vão viver a vida mais dos pais lá fora. Vocês vão procurar viver a vida de vocês, marido e mulher. Claro que vocês não vão deixar abandonar o pai e a mãe, não vão ter mais amizade com o pai e a mãe, não é nada disso. Vocês não vão mais ficar buscando conselho com o pai e mãe. Vocês vão, em primeiro lugar, pedir a ajuda de Deus e procurar se relacionar bem com seu marido e com a sua esposa. Essa é a verdade. E poder refletir a imagem de Deus no casamento de vocês e refletir a igreja de Cristo. É isso que nós temos que fazer, queridos, porque um casamento com a base sólida em Cristo é um casamento abençoado, é um casamento vitorioso. Então você tem que ter como base sólida Jesus Cristo no meio do teu relacionamento conjugal, buscando a ajuda dele, a direção dele em todas as coisas que você for fazer. E você será bem mais feliz, creia nisso. E no nosso terceiro e último bloco de hoje, de Mulher Virtuosa, do Coração de Deus para o seu coração, nós vamos meditar em Filipenses 2,14, que nos diz: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. Então, Deus, querido, não se agrada de murmurações, de contendas, de reclamações. Deus não se agrada disso. Se você serve a um Deus verdadeiro, justo, perfeito, você tem que ter fé, confiança, que em tudo você vai ser mais que vitorioso em Jesus. Segundo a palavra do Senhor, não é bom fazer coisa alguma murmurando, contendendo com o outro. No deserto, os filhos de Israel se deixaram levar por murmuração, contendas, e desagradou a Deus.
Eles desagradaram o coração de Deus. E por causa disso, milhares deles morreram. Porque eles reclamavam, eles murmuravam, mesmo Deus estando ali, fazendo de tudo de bom para eles, eles não aceitavam. Eles ficavam renegando as coisas que Deus fazia. E Deus se desagradou deles. E muitos morreram por causa disso. Muitos não chegaram à terra prometida. Hoje Deus também não se agrada de murmurações de nós cristãos. Nós cristãos temos que ter fé, Senhor. Não adianta ficar murmurando, reclamando de tudo. Tem pessoas que você encontra, como é que tá? Ah, tá tudo ruim. Ah, tá tudo errado. Ah, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Só tá murmurando, não fala nada de bom. Deus não se agrada disso. Nós temos que dar graças a Deus em tudo. Até nos momentos difíceis, até nos momentos de dificuldade que a gente não entende. Os que não murmuram nem contendem com o Senhor tornam-se irrepreensíveis e sinceros diante dele. Então, quando nós não murmuramos, quando nós não ficamos lamentando, nós nos tornamos irrepreensíveis e sinceros diante do Senhor. Diante de uma geração corrompida e perversa que existe aí no mundo. Porque nós, como cristãos, não podemos fazer as mesmas coisas que o mundo faz. Então, nós temos que ser diferente, pensar diferente, agir diferente e dar graças a Deus por tudo. Por isso é importante viver em pé e cumprir aquilo que Deus nos manda fazer. Então Deus nos manda que não murmuremos, que não entremos em contenda com coisa alguma, para que a gente seja feliz, para que a gente viva em paz. Temos que resplandecer como o astro de Deus no mundo. Temos que resplandecer como luzeiros no mundo, mostrando a glória do Senhor nas nossas vidas. Não podemos nos esconder por causa das obras, mas dos perdidos. Então, queridos, nós não vamos nos esconder de Deus por causa das nossas obras e nem pelos perdidos. Nós vamos ser verdadeiros, transparentes diante de Deus, fazendo a vontade de Deus nas nossas vidas, cumprindo as ordens de Deus nas nossas vidas. Portanto, devemos levar o amor e a unção do Senhor aos que estão em trevas. Então, nós temos que ser luzeiros no mundo, nós temos que ser astros no mundo para testemunhar o amor de Jesus para as pessoas, para testemunhar que temos um Deus forte e poderoso conosco. E nós não precisamos ficar murmurando. Mesmo que a situação está difícil, dobre o joelho, clama ao Senhor, peça a misericórdia dele e não precisa ficar murmurando. Tenha confiança, tenha fé que Deus vai agir na tua vida na hora certa. E Deus vai se agradar de você. E você vai se tornar irrepreensível, sincero diante do Senhor. E grandes bênçãos virá sobre você. Tenha certeza disso. Deus não se agrada de murmuradores. Murmuração atrai murmuração. E é um atraso de vida, você não prospera. Pense nisso. O Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida. Nós vamos ficando por aqui hoje, nossa programação chegou ao final, mas amanhã voltaremos com as bênçãos e a graça do Senhor. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe. Você acabou de assistir o programa Mulher Virtuosa. Apresentação: Missionária Vera Santos.